Hoje é dia de rodada 30 no Campeonato Brasileiro. Nós temos o líder em campo enfrentando o Criciúma. Botafogo com uma cotação de 1,40 dentro do seu estádio enfrentando o Criciúma, que até vem numa fase regular, né? Nos últimos jogos, venceu 2 das últimas 3 partidas que disputou, perdeu para o Bahia fora de casa, normal, né? O Bahia dentro de casa é uma equipe muito forte. Falando em Bahia, o Bahia enfrenta o Cruzeiro fora de casa, num jogo quase parelho, e Cuiabá e Atlético Goianiense, também falando em jogo quase parelho, também são equipes que se enfrentam. O jogo da tarde que eu tô a fim de dar um destaque maior para trabalho é o Borussia Dortmund contra o São Paulo. São Paulo que vem numa fase não muito boa, né, na sua estreia na primeira divisão, depois do acesso, porém já começou a pontuar e nesse momento está fora da zona de relegation e também da zona de rebaixamento. Vamos ver se consegue manter esse crescimento, né, depois do susto inicial, tomando várias porradas de times maiores. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, finalmente, né, final da data FIFA, dia 18 de outubro. Bom, como eu falei, vamos seguir aqui na parte da tarde com Borussia Dortmund e São Paulo. Você tem algumas opções nessa sexta-feira. Por exemplo, você pode pegar 1h30 da tarde os jogos da segunda divisão da Alemanha. O Hertha Berlim enfrenta o Braunschweig. Deixa eu ver como é que tá por aqui, ó. Hertha Berlim meio de tabela, o Braunschweig ali acima da zona de relegation. Dentro de casa, o Hertha tendo um comportamento ainda ruim, com apenas uma vitória em 4 jogos. O Braunschweig fora de casa não venceu nenhuma. Nada muito atrativo para match odds, né? Eu também não costumo trabalhar match odds em Bundes 2, mas para gols pode ser interessante. O outro jogo, o Darmstadt enfrenta o Colônia. A Colônia tá uma cotação de favorito, né, fora de casa. O Colônia vem com 3 vitórias em 8 jogos. Deixa eu ver o desempenho fora do Colônia. 1 vitória, nenhuma derrota. E em casa, o Darmstadt com nenhuma vitória em 4 jogos. Fraco o desempenho do Darmstadt até agora, hein? Fraco. Isso coloca o Darmstadt na zona de relegation. Engraçado que o Darmstadt vem de primeira divisão, para quem não lembra, né? Então, o Colônia também. Um confronto de 2 equipes que estavam na primeira divisão, mas o Colônia já está conseguindo se balizar. Para quem não lembra, o Colônia é um dos maiores campeões da segunda divisão da Alemanha, né? Voltou teoricamente para casa, sabe jogar essa competição. Vamos ver se consegue chegar até o final ali na parte de cima da tabela. Além disso, você pode trabalhar Mônaco e Lille. Cotação do Mônaco aqui de favoritismo porque é o líder do campeonato francês, enfrentando o 5º colocado. Né? Dentro de casa, o Mônaco não perdeu nenhuma, venceu 3-4. Pode ser um jogo bom. Na Arábia Saudita, você tem o Al Nassr estreando a nova camisa. Ficou bonita, hein? Nova camisa do Al Nassr, camisa 3, contra o Al Shabab. O Al Nassr que nesse momento ocupa a 3ª colocação. Se não me engano, depois que trocou de treinador, só vitória, né? 1, 2, 3, 4, 5 vitórias consecutivas, incluindo ali a Liga dos Campeões da Ásia. Também temos o Al Hilal entrando em campo. Suspeita-se que o Neymar volta na semana que vem, tá? Estão cogitando isso daí e dizem que a CBF já tá ali monitorando o Neymar para a 3ª data FIFA do ano. Puta, mas quando vai ter a data FIFA esse ano, hein? Esse final de ano, essa temporada, né? Em outubro, se eu não me engano. Não, novembro. Novembro já tem outra. Outubro acabou praticamente, né? Não vai ter mais uma nesse mês, mas no mês que vem já vai ter outra convocação. E tem Série B. Também é uma opção de complemento. O Brusque pega o CRB e o Amazonas enfrenta o Avaí. Vamos falar sobre Dortmund e São Paulo. 1,30 a cotação do Dortmund. Vocês sabem o discurso que eu tenho com o Dortmund. É uma equipe que eu trago muito mais para trabalho de alavancagem, de gols, de pirotecnia, né? Como eu gosto de brincar, porque não é uma equipe que me passa confiança de trabalho no resultado final ou no trade para back favorito. Isso é uma coisa que eu já tenho há muito tempo, né? Um dos meus maiores lucros na minha carreira, né? Dentro dessa nossa área, foi num jogo do Dortmund contra o Bremen, e geralmente é assim, o Dortmund não tá esperando enfrentar um adversário tão forte, vai lá, começa a fazer feio e depois tem que virar o jogo. Pra quem não se lembra, o último jogo agora contra o Bochum, olha aqui, ó, 4-2. Sabe quanto tava o jogo no início? 2-0 pro Bochum. Aí, claro, o Serhou Guirassy aparecendo, né, a contratação do Stuttgart, vai dar muita alegria para essa torcida do Dortmund. O Guirassy venceu 4-2, depois goleou a equipe do Celtic, também Guirassy, se eu não me engano, chegou a marcar, e enfrenta agora o São Paulo. Vem então de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias dentro de casa, tirando o amistoso contra o Aston Villa, foram 4 vitórias em casa. Venceu o Frankfurt, venceu o Heidenheim, venceu o Bochum e venceu o Celtic. Nos últimos 3 jogos sofreu gol, tá? O São Paulo estreou na competição com derrota para o Heidenheim em casa, depois perdeu para o Union Berlim fora, depois perdeu para o Augsburg fora, empatou com o Leipzig,
uma equipe forte, em casa, e venceu o Freiburg. Esse sim foi um resultado surpreendente. O Freiburg fora de casa até pode contestar, mas o Freiburg em casa é muito forte e o São Paulo conseguiu vencer. Depois tomou 3 do Mainz e tomou 3-2 do Hannover, num amistoso. Vou ignorar esse amistoso aqui, tá? Então, tudo indica de fato que o time do Borussia Dortmund deve vencer esse jogo. Você como um trader, eu não vou fazer, mas você como um trader pode procurar cenários para trabalhar a favor do Dortmund, principalmente dentro do primeiro tempo. Porém, nos últimos jogos o Dortmund tem sofrido gol, tá? Então toma cuidado com isso. No PDF de apoio nós temos 100% de aproveitamento do Dortmund, saiu na frente 67% das vezes, somente contra o Bochum, que isso não aconteceu, falhou em marcar em nenhuma partida e, obviamente, é uma equipe que tem sofrido com frequência, tá? Somente, se não me engano, contra o Frankfurt, acho que é isso, né? Contra o Frankfurt em casa que o Dortmund não sofreu, exatamente, foi o primeiro jogo, né? De praticamente abertura da Bundesliga. Então são 4 gols sofridos, 10 gols marcados. O São Paulo venceu apenas uma, aí a média, obviamente, fica sempre em 33%, né? Marcou 4 gols, tomou 4 gols, o Dortmund precisa de 2.2 de finalização no alvo para marcar um gol, mas pasmem, São Paulo também precisa de algo próximo disso. Isso quer dizer que mesmo não tendo ainda uma boa campanha na Bundesliga, mesmo não tendo ainda uma boa campanha fora de casa, o São Paulo é um time traiçoeiro que joga por uma bola. Times que costumam complicar a vida do Dortmund, tá? O Dortmund não faz bons primeiros tempos e faz segundos tempos muito melhores. Isso significa que você, que vem para tentar buscar essa cotação de 1,30 do Dortmund, você pode até encontrar um gol, mas talvez o gol não seja do Dortmund. Então, toma um pouco de cuidado. E se você for um trader, você pode trabalhar com essa cotação sem problema nenhum. Mas se você for um punter, redobra a sua atenção, tá? Não tô dizendo que o Dortmund não pode golear esse jogo, não. O meu medo aqui é só ele sair atrás do placar, tá? E aí você poderia ter pego uma cotação mais elevada. Theo, tô pensando em trabalhar um handicap asiático, onde o Dortmund vença por mais do que um gol de diferença, assim como ele fez contra o Frankfurt, contra o Heidenheim, contra o Bochum e contra o Celtic. Tá bom, então tenta encontrar uma precificação que faz jus ao que o Dortmund vem produzindo para gols. É um time que produz bastante gol, tá? A média de gols do Dortmund tá de 3.3 por jogo. Então acho que 2 gols de diferença já é um cenário mais interessante. Beleza? Das anotações que eu fiz aqui, deixa eu ver se tem algo curioso aqui pra gente ver. Ó, o Dortmund sofreu em 4 jogos passados seguidos, teve o over 2,5 em 6 e o ambas marcam em 5 de 6. O time do São Paulo também puxa esse jogo pro over, tá? No confronto direto entre eles, aí entra DFB Pokal e tudo mais, o Dortmund sofreu nos últimos 3 e o São Paulo sofreu nos últimos 8. Over 2,5 e ambas marcam também com muita frequência. Então eu posso trabalhar aqui num cenário de ambas, né? O Dortmund ele tem essa incidência de sofrer gol. Eu acho que o 2,5 aqui vai estar esmagado, né? 1,40 não é uma boa odd, mas ao vivo pode ser interessante pensar nesse cenário, tá? E é isso. Eu, Theo, não vou trabalhar a favor do Dortmund por não gostar mesmo do time, não faz parte da minha cartela de trabalho. Mas é aquele tipo de cenário que eu posso vir para trabalhar a alavancagem. Às vezes o Dortmund perdendo por 2-0, tenta buscar uma reviravolta, como foi contra o Bochum, ou até mesmo no mercado de gols, né? Buscando um cenário de over de longa exposição, buscando mais gols em um período de um tempo, às vezes do jogo no segundo tempo, talvez, tá bom? No Brasileirão, Atlético Goianiense e Cuiabá, jogo difícil, né? Quando a gente olha aqui para a tabela de classificação, o Cuiabá ele é um fortíssimo candidato à queda, porém ele tem um jogo a menos do que essa galera aqui de baixo e ele tem uma pontuação não tão distante do Fluminense, por exemplo, que é um time que está na zona de... uma posição fora da zona de rebaixamento. E o Atlético Goianiense é o lanterna. Nesse caso já é um lanterna com 5 pontos a menos e um jogo a mais. Então a situação do Goianiense é muito pior. Existe sim um mundo onde o Goianiense sai da zona de rebaixamento, mas é um mundo onde ele tem que pontuar muito nesses últimos 9 jogos que faltam para acabar o Brasileiro. Isso inclui você vencer um concorrente direto. Só que vamos ser sinceros, você acha que o Cuiabá vai vender fácil e barato essa derrota? Não vai, porque é o confronto direto, né? Nas anotações que eu fiz aqui, nós temos o Goianiense sofreu primeiro em 4 das últimas 5, olha isso, hein? Perdeu o primeiro tempo também em 4 das últimas 5 e o time do Cuiabá vem de under 2,5 nas últimas 6 consecutivas. No confronto direto, o Goianiense já não perde nos últimos 6 confrontos e tivemos também o under 2,5 nos últimos 6. Então é um jogo que no confronto direto o Goianiense tem uma leve vantagem, mas sinceramente eu tô vendo um jogo muito mais parelho, para mim é um favorito que pode se complicar por aqui, tá? Pensando no confronto direto, um empate não é ruim pro Cuiabá, porque o Cuiabá joga fora de casa. Pro Goianiense é péssimo, né? Pro Cuiabá não, porque ele tem um jogo a menos e depois em casa ele pode tentar somar ponto, pode tentar escapar. Pro Goianiense é ruim, tá? No PDF de apoio, nós temos um Goianiense dentro de casa
que nos últimos 4 jogos venceu 3 e um Cuiabá que nos últimos 4 perdeu 3 e empatou 1. Tá? Então a campanha do Goianiense é uma campanha de tentativa de respiro, pelo menos. Mas as duas equipes venceram apenas 3 confrontos, dentro e fora respectivamente. O número de gols marcados e sofridos é praticamente idêntico. O número de aproveitamento do Cuiabá em relação a finalizações é até melhor, então o Cuiabá pode até ser mais traiçoeiro no contra-ataque. Primeiro e segundo tempo são extremamente parelhos, tá? Então, para mim, sim, é um favorito que pode se complicar. Se você quiser vir para trabalhar a favor do Goianiense, tenta buscar uma cotação mais elevada. E, obviamente, me parece ser um jogo mais para correção de preço. Não vou te indicar over aqui, porque o Cuiabá principalmente vem de confrontos under, tá? Botafogo e Criciúma. Não dá para fugir de uma expectativa de trabalhar a favor do líder aqui, né? Para quem não se lembra, o Botafogo, ele tá há 11 jogos sem derrotas. Menos de 2,5 em 5, nos últimos 5. E marcou primeiro em 5 de 7. Porém, no confronto direto, o Criciúma não perde para o Botafogo nas últimas 4. Mas é outro momento do Botafogo, né? O momento do Botafogo é muito, muito bom. Então, para você que é um trader e tem metodologia para trabalhar nesse tipo de cotação dentro do brasileiro, pode ser um bom jogo para back favorito. E se você é um punter, vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque, olha só, a posição do Criciúma nesse momento não é uma posição tão longe assim da zona de rebaixamento. Sejamos sinceros, tá? Então, empatar com o líder fora não é um resultado ruim para o Criciúma. Se o Criciúma vai fazer um jogo defensivo, provavelmente faça, o Botafogo pode ter um pouco mais de dificuldade. Então, tentar buscar uma odd do Botafogo mais elevada pode ser um caminho mais legal. Provavelmente o Botafogo vai contar com o Igor Jesus e também com o Luiz Henrique, né? Que tá fazendo uma excelente campanha também na seleção brasileira. Eu só tô dando uma olhada aqui para ver se tem algum suspenso que seja de muita importância. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Do lado do Criciúma, o Trauco tá recuperado de lesão. Newton e Patrick de Paula pertencem ao Botafogo, não devem entrar em campo. Correto. Beleza. Titulares Barreto, Dudu e Mateuzinho não estão treinando com o elenco e pode ficar fora do jogo do Botafogo. Ok. Então, e a dúvida é do Arthur Kaique no ataque ou o Bolais. O Bolais é mais jogador, né? Acho eu, tá numa fase muito melhor, junto com o Alano. O Arthur Kaique já teve seu momento, mas o Bolais acho que, enfim, o Bolais tá num Brasileirão muito, muito bom, tá? Pra mim, então, não vou inventar muita moda, é um jogo pra ficar de olho aqui a favor do Botafogo. O resultado pra gols nesse jogo, o potencial pra gols nesse jogo seria um Botafogo na frente, né? Um Botafogo na frente me parece um cenário do Criciúma saindo pro jogo e o Botafogo podendo contra-atacar. Uma coisa que me chama atenção é que o Criciúma não é uma equipe que costuma deixar de marcar. Para quem não se lembra, ó, até caiu minha internet aqui, ó, mas pelo menos dá pra gente ver. Para quem não se lembra, deixa eu pegar aqui, ó. O Criciúma marcou, olha só, ele falhou em marcar fora de casa em 21% dos jogos apenas. Não é uma equipe que vence tanto, não é uma equipe que tem uma média, né, uma quantidade de pontos tão grande conquistada, mas é uma equipe que marca com muita frequência, né? O Botafogo sofreu poucos gols, tem um índice muito bom em casa, né? Uma iniciativa muito grande, mas me chama a atenção essa informação. O Criciúma, ele marca com frequência fora. Então dá pra gente olhar com carinho para esse ambas marcam. É perigoso? Óbvio que é. Poderia estar até com uma cotação mais elevada, mas não é impossível, tá? Não é impossível pensar nesse ambas marcam aqui, ok? E para gols eu só trabalharia mesmo num cenário onde o Botafogo já estivesse vencendo. Cruzeiro e Bahia, nós temos aqui um jogo praticamente parelho, com um ligeiro favoritismo do Cruzeiro, que era uma equipe, sim, muito forte em casa e que isso tem mudado bastante. O Cruzeiro, junto com o São Paulo, eu vou comentar do Bahia também, mas o Cruzeiro junto com o São Paulo eram duas equipes que eu martelava na seguinte questão: se melhorarem o desempenho fora de casa, podem até brigar pelo título. O que aconteceu foi que o Cruzeiro piorou o desempenho em casa. E aí a situação fica complexa. Do lado do Bahia é a mesma coisa. Cheguei a comentar no início do campeonato que o Bahia brigaria pelo título se melhorasse também o desempenho fora de casa. Mas o Bahia simplesmente não consegue melhorar esse desempenho. Então seria muito mais fácil contestar essa cotação do Cruzeiro de 2,20, dizendo que é um favorito que pode se complicar, se o Bahia não tivesse uma campanha tão ruim fora. Porque olha só como vem caindo o desempenho do Cruzeiro. Nos últimos 8 jogos, o Cruzeiro venceu 3 em casa. E vem numa sequência ali de derrota, empate, vitória, derrota e empate. Então,
tá muito abaixo. Mas o Bahia, olha lá, venceu 2 nas últimas 8. É um time que venceu 3 partidas apenas fora de casa. Então, ao mesmo tempo que eu quero contestar esse favoritismo do Cruzeiro, porque a fase dele tá ruim em casa, caiu, é uma queda vertiginosa, eu não consigo ter confiança suficiente no Bahia para poder imaginar essa complicação. E aí passa a ser um jogo muito mais de correção de preço do que um jogo para favorito se complicar. Pode se complicar? Vou até manter aqui, pode se complicar sim, pode se complicar, mas para mim é um jogo mais para correção de preço. E por que eu acho que pode ser um jogo para pelo menos 2 gols? Porque o Bahia, ele não falha tanto em marcar fora de casa. Costuma marcar com muita frequência, mesmo não vencendo. E o Cruzeiro também. E 79% dos jogos do Cruzeiro em casa são over 1,5 e 93% dos jogos do Bahia fora com over 1,5. O segundo tempo me parece o cenário melhor para a gente buscar gol, porque é onde o Bahia sofre praticamente o dobro do primeiro tempo e também marca o dobro do primeiro tempo, e é onde o Cruzeiro também marca bastante gol. Então eu olharia com carinho para esses cenários. Agora, me abraçar no Cruzeiro ou no Bahia, sim, nem com dupla chance, nem com empate anula, sendo bem sincero. Eu acho que é um jogo muito mais pro ao vivo, tá? De equipes que não vêm bem, nem em casa, nem fora de casa. Tá bom? Vou ficando por aqui. A luz está caindo direto aqui em casa, tá uma ventania danada. Parece que a época de chuva começou a aparecer, vamos ver. O espaço está aberto aqui embaixo para que você me ajude com complementos, com correções e informações. Link da Betfair, minha parceira, aqui embaixo para você aproveitar o bônus de boas-vindas. Não esquece, apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital. Um grande abraço e até amanhã.